Sejam todos muito bem-vindos aqui ao podcast da Abrint. Estamos aqui no Encontro Nacional Abrint 2023, que traz o tema Potencializando Conexões. Eu sou Jorge Morgado e aqui o nosso convidado ilustre, que é o Eduardo Vale, que ele é o CTO da Americanet, e ele vai bater um papo aqui legal com a gente, trazendo aqui informações, compartilhando um pouco do seu conhecimento, da sua expertise. Seja bem-vindo, meu amigo. Jorge, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Vai ser um prazer estar fazendo esse bate-papo junto contigo e transferindo algum conhecimento, alguma experiência e também aprendendo com você. Estamos aqui para trocar conhecimento. Me diz uma coisa, a Americanet, hoje ela está situada em que região do país? Nós estamos em mais de 200 cidades, né, distribuídas no país, mas o Sudeste e principalmente o Centro-Oeste são os nossos grandes pontos, né? Atualmente temos 611 mil clientes, tanto no mercado B2C quanto no mercado B2B. São 50 mil quilômetros de fibra ótica hoje distribuídas nessas regiões. Nós somos a quinta maior rede de fibra ótica hoje do país. E é uma empresa que vem se consolidando no mercado, é a 11ª operadora listada no ranking Anatel. E que aos últimos 3, 4 anos vem crescendo sistematicamente, num futuro se tornar uma grande potência em termos de operadora de telecom. A Americanet é uma operadora com telefonia fixa, móvel, serviços de valor agregado, rede de dados. Nós somos uma MVNI também, a gente habilita MVNOs, nós temos um Core 4G que nos possibilita fazer isso. E é uma empresa que está em franco crescimento, estruturando aí para esse futuro que vem com 5G, com Smart Cities, com uma série de desafios nesse mercado de telecom, que ele vem agora com uma transformação muito importante. E vocês, com toda essa expertise, com todo esse know-how no mercado, vocês estão abertos a parcerias? Total. As parcerias são super importantes, né? Porque no momento que você faz a parceria, você tem possibilidade de redução de custo, possibilidade de você trocar experiência com o seu parceiro para você poder fazer melhor, estruturar projetos mais robustos, com abrangências maiores para que você possa atingir um maior público, levando ali uma qualidade de serviço diferenciada, porque muito de telecom se tornou commodity, então você levar a qualidade de maneira diferenciada é uma opção muito boa e que vai fazer você fidelizar o cliente, que no final do dia é o mais importante, trazendo esse cliente para o centro das suas atenções. Então as parcerias são super importantes para que esse fim, ou seja, trazer os clientes para o centro das suas atenções, seja um objetivo comum entre todos. Então é uma oportunidade muito importante para nós e para quem vai fazer parceria conosco também. Eduardo, a gente sabe que o mercado de provedor já evoluiu muito. Teve uma fase, um momento da vida em que os provedores focaram muito em construir rede. Uhum. Mas eu acho que o mercado já amadureceu bastante, já se desenvolveu bastante, e eu acho que vai haver uma mudança de mentalidade agora, porque se eu for construir rede onde já existe uma rede, por que não buscar um parceiro que já tem essa rede e que a gente possa fazer negócios juntos, entendeu? E um beneficiar o outro. Como é que você enxerga essa visão desse novo cenário aí que a gente está vivendo? Esse é um ponto super importante, né? Nós estamos falando de compartilhamento, né? Toda vez que você compartilha alguma coisa, primeiro você tem a possibilidade de reduzir seus custos. Segundo, que você tem a possibilidade de abranger mais, ou seja, fazer mais. Quando a gente vai para essa questão de construção de fibra ótica, o mercado nos últimos 2 anos passou por uma consolidação extremamente forte, né? Então, provedores menores foram comprados por provedores maiores, e várias consolidações foram feitas. A Americanet, por exemplo, ela cresceu nos últimos 3 anos algo em torno a 530%. Nós compramos 29 empresas. Nossa. Então, o número dessa consolidação é muito importante. Só que os outros médios também fizeram exatamente o mesmo, a mesma direção, porque estavam numa janela de M&A, de consolidação. Pois bem, o problema de todos é o mesmo, ou seja, a ocupação dos postes. Por quê? Primeiro de tudo, algumas pessoas se beneficiam dessa ocupação de poste que está desorganizada hoje em dia para passar cabo clandestino. E quando ela passa cabo clandestino, ela não vai pagar imposto, e se não paga imposto, ela vai ter um custo menor do que o meu
ou dos meus concorrentes que pagam os impostos corretamente, os postes, enfim, e vai ser uma concorrência desleal. Isso não é um problema só da Americanet, é um problema de todos os provedores que têm ocupação de poste. Então a gente hoje tem uma concorrência desleal porque muitos que estão ali passando a fibra em localidades específicas, eles não estão pagando por aquilo, então os custos deles são mais, vamos dizer assim, atrativos, né? Por outro lado, a ocupação de postes por fibra aérea também tem outros problemas. O poste cai, o poste recebe batidas de carro, de ônibus, o poste pega fogo, o poste tem intervenção para a troca dos mesmos. Então, tudo isso gera manutenção. Gerou manutenção, qual é o segundo problema? O segundo problema é que todas as operadoras elas vão ter um custo altíssimo do que? De OPEX. Ela vai ter um custo altíssimo para manter essa fibra ótica operacional, uma vez que todo momento ela vai dar problema. Se você vai em áreas, por exemplo, como a Berrini aqui em São Paulo, você vai em áreas, por exemplo, como Autonomistas ali em Osasco, você vai em áreas, por exemplo, como Jardim Paulista, a própria a região da Paulista em si, é uma área problemática, porque sempre tem intervenções e sempre vai ter problemas. Os provedores gastam muito dinheiro para manter essa rede. O que nós pensamos? Esse é um problema que vai ser resolvido do dia para a noite? Não, não vai ser resolvido do dia para a noite, porque ele já se arrasta há muitos anos. É um problema muito conhecido há muitos anos. Então, o que nós desenvolvemos? Vamos fundar uma companhia e nós vamos fazer o enterramento da fibra ótica. Então, nós fundamos uma companhia chamada Ciena, com S, que compramos as máquinas, contratamos as pessoas, treinamos, demos capacitação, pegamos as certificações, fizemos tudo que era regulatório e possível e também com o máximo de qualidade para a gente começar a enterrar os dutos. Na hora que nós começamos a enterrar os dutos, nós pensamos o seguinte: peraí, eu estou enterrando a nossa fibra ótica, mas o meu concorrente tem o mesmo problema. Então por que a gente não enterra essa fibra em dutos subdutados? Que eu possa compartilhar esses dutos subdutados com os meus concorrentes também. Nossa, que legal isso aí. E aí a gente está fazendo essa obra, são 6.000 quilômetros nosso objetivo, aqui em São Paulo. Essa obra já está em execução, todas as madrugadas a gente está ali trabalhando. E no momento que a gente enterra a fibra ótica, a gente praticamente não tem mais problema. A Berrini, por exemplo, que nós, ali a rede era toda aérea, já tem mais ou menos em torno de 4 meses que nós enterramos. Nós não tivemos um ticket sequer, um rompimento sequer depois do enterramento. Ou seja, meu custo de OPEX foi lá para baixo. Aí você pode me perguntar o seguinte: mas peraí, você vai compartilhar isso com o seu concorrente? Você vai compartilhar isso? Sim, esse é o objetivo da Americanet, porque a Americanet, no final do dia, ela quer concorrer, mas vamos concorrer de forma leal. Ou seja, vamos supor que você é meu concorrente, né? Olha, tá aqui um duto para você. Primeiro que eu vou tirar você do aéreo. Segundo que a gente vai compartilhar os custos desse duto. Então, para você e para mim, a gente vai reduzir o custo. E terceiro, uma vez que o poste ele já não tiver mais ocupação de fibra ótica, já tiver tudo no subterrâneo, o cara que não paga o poste ou que ele trabalha de forma clandestina, ele já não vai mais atuar nessa rede, o que significa que a minha concorrência com você e com todos os outros parceiros de mercado, ela vai ser o quê? Justa. A diferença entre eu e você vai ser talvez um nível de atendimento, talvez uma abrangência, talvez uma proximidade comercial com o cliente, talvez um porta a porta mais bem feito, mas vai ser uma concorrência justa de igual para igual. Ou seja, vai ficar só no comercial, né? Exatamente. Cara, que maravilha vocês pensarem dessa forma, porque assim, o que mais acontece? É os provedores repetindo redes em regiões que já existem redes. Sim. E vamos supor que vocês não pensassem dessa forma. Aí chegasse um provedor e quisesse fazer uma rede subterrânea no mesmo local que vocês já fizeram. Podiam até prejudicar a tua rede, entendeu? Danificar a tua rede. Ia ficar uma coisa assim complicada. Abrir o solo já é algo já bem desafiador. Sim, né? sim. É bem desafiador porque você tem uma questão dos distúrbios que acontecem ali no solo. Então tem a parte de gás, tem a parte de água, tem a parte elétrica em algumas áreas. Mas você tocou num ponto super importante. Uma vez que o meu concorrente ele vai fazer uma obra, ele está assumindo para ele só um custo único. No momento que nós compartilhamos isso, e nesse duto que nós usamos tem ali 8 vias, e dessas 8 vias ainda eu consigo subdutar ainda, né?
e ainda fazer a fibra soprada, enfim, a gente vai fazendo metade, 1/3, 1/8, 1/12 do custo que inicialmente era. Então, para todos vai ficar bom, né? Vai ser uma estrutura extremamente robusta, e o que era antigamente conhecido como fazer enterramento de uma rede é extremamente caro, e é uma verdade, com o compartilhamento e com a maturidade que nós adquirimos fazendo essa rede, ele vai cair a níveis muito pequenos, o que vai fazer valer a pena. Ganha escala e você resolve essa situação dos cabos, dos postes, que além de feio, né, além de ter uma poluição visual muito ruim, para os provedores gasta-se um dinheiro gigante para poder fazer o conserto, a manutenção toda essa estrutura. E tu tem que ver, né, nós estamos num novo cenário, vai vir um 5G aí, que já está praticamente se iniciando no Brasil, e que vai exigir uma rede assim muito mais profissional, entendeu? Porque é uma rede que vai trazer mais velocidade para o cliente, e não só para o cliente. Nós temos que pensar também que o país vai ganhar com isso, né? A gente vai poder fazer com que muitas coisas funcionem que ainda não funcionam no Brasil. Por exemplo, a gente sabe que há uma tendência de vir os carros que não vai precisar mais de motorista, né? Eles mesmos vão seguir aí, vamos dizer assim, vão usar a inteligência artificial para poder levar o passageiro. Já tem em alguns países funcionando, né? O Uber que ele mesmo se dirige, autônomo, né? E para que se chegue tudo isso aqui no Brasil, é preciso se ter redes confiáveis. Sim. Como é que tu vê o cenário aí? Como é que o provedor de acesso à internet pode se beneficiar, né, dessa tecnologia que está vindo, desse novo, vamos dizer, dessa nova fase do telecom? Veja, 5G, é importante a gente dizer o seguinte: 5G é uma rede que ela vai ter um consumo de dados extremamente pesado, porque nós estamos falando da hiperpersonalização. Nós estamos falando de uma inteligência artificial que vai saber exatamente aquilo que você quer, quando você quer e como você quer. Então é diferente de antigamente, que eu sabia talvez um ponto. Agora a capacidade com inteligência artificial é você saber exatamente tudo que pode acontecer com aquele cliente, com aquela empresa, com uma série de coisas. Então o volume de dados ele vai ser multiplicado por N vezes. Muito bem. A rede 4G hoje tem muita antena que ela não tem a fibra ótica lá nela. Ela usa o sinal de micro-ondas indo de uma outra antena. Isso já não vai mais se aplicar no 5G. Todas as antenas, e ela é muito densificada, vai ter que ter fibra ótica, vai ter que ter uma alta velocidade e principalmente qualidade. E a qualidade tem tudo a ver com a resiliência, né? Ou seja, o quão essa fibra ótica, com essa estrutura vai ficar capaz e vai ficar disponível para o 5G funcionar, né? Isso é um ponto super importante. Não dá para imaginar o 5G funcionando com uma fibra aérea que pode cair a qualquer momento. Ou seja, o próprio cenário que está vindo não vai suportar isso, não, né? Vai. E porque aí você vai ter um desserviço, ou seja, nos lugares que você espera ter o 5G, você não vai ter, porque a fibra está rompida, porque a estrutura não está funcionando. Uma vez numa rede subterrânea, você tem capacidade de trazer uma resiliência muito forte. E aí você imagina, você trouxe o exemplo do carro autônomo. O carro autônomo não pode errar 1 milissegundo. É verdade. 1 milissegundo é o muro, é o poste, é alguma coisa e alguém vai se machucar. Então, a resiliência, né, tem que ser muito robusta, e a qualidade muito robusta para a gente chegar nesse nível que você falou. Isso vai demorar alguns anos. Nós temos aí um processo de maturidade que nós temos que enfrentar todos, né, encarar de frente e fazer isso acontecer. Para a gente fazer isso acontecer, a gente tem que começar com o básico. O que é o básico? O que aquilo hoje gera problema para nós? A gente está falando de 5G, mas, por exemplo, se tiver algum amigo que mora no Rio de Janeiro e vem para São Paulo, se você pegar São Paulo até o Rio de Janeiro na Dutra, vai ter vários pontos que você vai estar sem sinal do 4G, às vezes até 3G. Isso não é só esse trecho, não. Acho que é uma realidade do Brasil ainda, Exato. Né? Você pega a escola hoje em dia, que ela tem um link de comunicação a 1 mega, 5 mega. Isso é praticamente voltar ao tempo, né? Então a gente tem que resolver de maneira rápida, contundente, de maneira robusta,
O básico. O que é o básico? Como é que nós vamos prover uma estrutura que ela seja resiliente, com qualidade, para a gente dar o próximo passo? A minha avó sempre dizia, né? Vai construir uma casa, constrói pelo alicerce, não pelo telhado. Verdade. E isso é uma verdade. Então, para a gente trazer uma alta tecnologia como 5G, como carro autônomo, como uma série de itens que está vindo com inteligência artificial, a gente tem que fazer esse básico muito bem feito. Essa é alicerce muito bem feito. A rede subterrânea é um excelente exemplo de como fazer isso bem feito, resolver um problema da cidade de uma alta ocupação de poste, resolver um problema dos operadores, reduzindo o custo e trazendo um serviço de fato para o cliente final, que ele vai consumir esse serviço de 5G. Então, esse ecossistema todo tem que ser criado. E para criar esse ecossistema, não dá para trabalhar sozinho. Não dá para você bater no peito e falar, eu vou fazer isso. Você precisa de parcerias, que foi bem mencionada por você. Você precisa de compartilhamento, você precisa de uniões. Se você pegar as grandes, e aí os provedores locais têm muita oportunidade em relação a isso, as grandes empresas, elas, por tema regulatório, elas têm que implementar o 5G em todo o país. Isso já está feito, já está comprado, é edital, tem que se fazer, não se discute mais sobre isso. A questão é, eles têm capacidade de pessoas para fazer isso no tempo que precisa ser feito? Não tem. O que eles vão precisar? Eles vão precisar de provedores locais, eles vão precisar de médios para ajudar essas grandes a implementar essa rede. Se você tiver uma boa governança, uma boa qualidade de serviço, uma boa estruturação de você entregar esse serviço, a grande vai contratar você para você entregar. Então é uma discussão que eu estava tendo numa reunião agora, inclusive aqui na Brint. Um provedor me perguntou, mas eu sou pequeno lá em Santa Cruz, será que eu tenho condições? Sim, se você... Primeiro que você tem uma vantagem, quem conhece Santa Cruz é você, não é a grande. Então, você já tem um primeiro pezinho ali adiante. O segundo ponto é, a grande vai exigir de você uma governança e uma estruturação de entrega de serviço. A pergunta é, você tem? Se você tiver, ótimo, você está muito à frente. Se você não tiver, ainda está em tempo de você se reestruturar. A Americanet, como ela é uma empresa média, está entre as 11 maiores empresas, 11 maiores operadoras hoje do Brasil, ela vem se posicionando dessa forma. Então, tanto para entrega de serviço, quanto para o compartilhamento, quanto para trabalhar com parceria, nós criamos uma governança para que a gente trabalhe junto, para que a gente faça junto, porque o que vem pela frente em termos de tecnologia é muito grandioso, não dá para você fazer sozinho. Olha, você está trazendo aí uma visão positiva de futuro para que o próprio provedor ele se enxergue, né, nessa nova realidade que está vindo por aí. E isso é uma mudança de comportamento, de paradigma. E é interessante isso, porque hoje só as operadoras em si, apesar de muitas terem ganho lá o leilão, elas sozinhas não vão conseguir implementar, fazer com que as cidades inteligentes realmente se tornem inteligentes, que essas redes que vão fazer com que todos esses serviços funcionem, entendeu? Elas sejam, digamos, funcionais em tempo hábeis. Então, você está trazendo uma visão para o provedor que quer realmente subir para um próximo nível, que é uma visão maravilhosa, e eu te agradeço por esse compartilhamento, porque é preciso que o dono de provedor ele procure analisar, ele pensa estrategicamente. Sim. Né? Saia do operacional, Sim. que muitos ainda estão no operacional, Sim. entendeu? E ele suba lá para o estratégico, que ele pense, como é que eu posso levar a minha empresa para um próximo nível? Sim. Muitos dos provedores que a gente está vendo hoje, que estão chegando a números aí, que foram premiados pela Brint, né, no nosso coquetel, um dia já foram bem pequenininhos, né, já foram pequenos e foram crescendo e foram implementando governança e foram tendo uma visão que precisavam trazer pessoas mais competentes para os seus negócios e estão aí no nível, né, dos seus 1 milhão de clientes. Tem provedor aí que já está chegando a isso. Sim. Né? Vocês com certeza também lá atrás começaram pequeno. Sim. Né? Então, para a gente finalizar aqui, qual era a mensagem que você poderia... A mensagem final para que o provedor tivesse essa visão, né? essa ação, né? Começar de já a se planejar para esse novo futuro? Eu acredito, pessoalmente, numa coisa muito importante chamado o cliente como centro das suas atenções.
toda a sua estratégia, todo momento que você vai lá pensar o que você vai fazer enquanto provedor, eu acho que você tem que tomar a decisão, perdão, vou me refrasear, não acho, eu tenho certeza, que você tem que tomar a decisão baseada no centro das atenções, que no caso é o seu cliente. O provedor menor, ele tem a capacidade de falar com todos os seus clientes. E se o cliente quiser falar com o presidente da companhia, ele vai falar com o presidente da companhia. Quando o provedor se torna médio, alguns deles perdem essa capacidade. O diretor já não vai olhar mais o cliente já não consegue falar mais com o diretor. E quando você se torna um grande, aí isso fica mais difícil ainda. A pergunta, e a que a gente ouve no mercado é, puxa, eu tô ali com empresa X, eu nunca consegui conversar com o diretor comercial de lá, ou o diretor de tecnologia, ou a pessoa que vai me ajudar. O principal item que você tem que prestar atenção é, independente do tamanho que você esteja, nunca deixe de pensar no seu cliente. E você tem que fazer escuta ativa. Nós da Americanet, nós somos uma das pouquíssimas operadoras de mercado que a gente tem o selo RA1000 no Reclame Aqui, o que dá um baita orgulho para nós. Mas quando você entra, tem mensagens positivas e tem mensagens negativas. Nós ligamos para essas mensagens negativas. Estou te falando que nós estamos com 611 mil clientes. A gente liga, vai entender, vai saber o que está acontecendo. E isso tem que ser um círculo virtuoso. Então você que está ali com o seu provedor, estabelecendo a governança do seu cliente como centro das atenções, as suas decisões vão ser assertivas. E aí você criando a governança e criando a estrutura, você vai fazer diferente, você vai poder ser diferenciado no seu mercado. Eu acho que esse é a grande mensagem que eu poderia passar. Poxa, eu preciso te agradecer, Eduardo. Eu queria ter mais tempo para a gente continuar esse bate-papo, porque está gostoso e eu sei que você entende realmente do mercado, você tem uma visão aí, né, do que tem de tendência, né, para esse mercado de telecom. E eu espero que a gente tenha outras oportunidades. Será um prazer. E que as pessoas que estejam nos assistindo, né, façam um bom proveito desse conteúdo, que realmente, poxa, eu vou seguir o que ele me falou aqui, o Eduardo deu uma dica aqui, cara, eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo aqui, o que eu posso melhorar, entendeu? E bola pra frente, gente. A gente tem ainda muito que crescer nesse setor de telecom. E eu te agradeço. Muito e eu obrigado. Espero que a gente tenha outras oportunidades, tá bom? Muito obrigado. Um abraço. Abraço.